Abra sua Bíblia no livro de Salmos, o Salmo número 146. Salmo de número 146. Semana passada nós iniciamos algumas exposições no livro de Salmos e semana passada foi ouvido um pouco sobre o Salmo 1 e o Salmo 73. Dando assim início a essa exposição, ouvimos falar um pouco sobre a bem-aventurança e percebemos que o livro de Salmos, irmãos, na verdade, são em alguns momentos hinos em que eram se cantados nos cultos, mas também às vezes momentos de oração, alguns momentos de imprecatórios. Hoje estarei ministrando no Salmo 146, que compõe os 5 últimos salmos, que são chamados salmos de aleluia, pois todos esses salmos aqui vão estar sempre iniciando com uma aleluia e terminando com a aleluia, de modo que esses 5 últimos salmos foram colocados para a exaltação e glorificação a Deus, de modo que nos chama a atenção para estarmos mediante ao Senhor, exaltando e o glorificando. Eu gostaria que você pudesse me acompanhar nesse momento na leitura do versículo 1 que diz: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão ao que tem fome. O Senhor liberta os escarnecedores, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, gostaria que o Senhor, ó Deus, estivesse nesse momento, por meio do teu Espírito Santo, nos levando, Senhor, a entender a tua palavra. Ilumina, ó Deus, as nossas mentes, para que, ó Senhor, possamos compreender as verdades implícitas nesse texto para a glória do teu nome, Senhor. Nos faz, ó Deus, ouvir a tua voz para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer aleluia? Aleluia! Aleluia! Uma palavra, irmãos, que hoje se tornou um chavão. É interessante pensar nessa palavra, porque quando olhamos para essa palavra, você só vai encontrá-la em 2 livros da Bíblia. No livro de Salmos e no livro de Apocalipse. É uma palavra, irmãos, hoje utilizada como que há uma resposta positiva quando o pregador, ou em um momento de alegria ou de emoção, nós respondemos aleluia. Coisa boa, às vezes, mas às vezes usado como um pretexto apenas para dizer que está participando do culto, ou às vezes sem nenhuma percepção do que se está sendo dito, e você diz, aleluia. Quando eu olho para essa palavra, irmãos, inicialmente nesses livros, ou especialmente nesses capítulos aqui os últimos 5 livros, 5 salmos, nós vamos perceber que Deus está usando de uma palavra
conjunta, duas palavras que faz chamar a atenção de louvor a Deus. É um imperativo no hebraico que nos chama a atenção como nós estamos e temos por obrigação de louvar a Deus. Aleluia! Nos faz a chamar a nossa atenção que estamos agora em um ambiente de culto, em um ambiente em que o nome do Senhor está sendo glorificado. E o salmista aqui, da qual nós não temos sabedoria de quem fez este salmo, ele chama a nossa atenção para que agora, em um momento de culto, ele chama a atenção para a sua própria alma. Ele diz: aleluia, louva minha alma ao Senhor. É como que ele estivesse dizendo: olha minha alma, eu quero que você preste atenção, eu quero louvar a Deus, ó minha alma, louva ao Senhor. E ele diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ao olhar para esse texto, irmãos, e começar a entender a nossa fraqueza, a fidelidade de Deus, como é construído o pensamento nesse texto, nos leva a refletir que estes versos, usados em um ambiente de culto, nos chama a atenção de como nós estamos cultuando a Deus. Quando nós olhamos para a palavra culto usada no inglês, é interessante porque essa palavra é usada como um serviço. Nos Estados Unidos, quando você vai cultuar, você vai para um service. Ou seja, você vai estar servindo a Deus, você vai estar prestando um serviço ao Senhor. Para nós aqui, latinos, ou podemos dizer brasileiros, nós temos a ideia de um culto onde apenas nós vamos participar. Nós não estaremos servindo, nós não estaremos cultuando. O culto é como se fosse um ambiente em que eu vou lá e apenas recebo de Deus. Quando, na verdade, irmãos, todo o ambiente construído do Velho ao Novo Testamento, o culto é um serviço prestado a Deus, em um ambiente de comunidade, em um ambiente onde nós prestamos a Deus honra, louvor, sacrifício, ofertas, orações. Eu estou prestando a Deus, eu estou participando, e nesse mesmo culto também nós somos alimentados pela palavra, onde nós somos edificados e em comunhão glorificamos a Deus. Conquanto, irmãos, esse salmo nos chama a atenção para uma coisa: haverá dias em que eu ou a minha alma não quer louvar. E você olha para o ambiente que nós estamos hoje vivendo, um ambiente de crise nacional, de muitos desempregos, ou situações extras, uma perda, uma morte, um desemprego, uma fatalidade. Haverá dias em que a minha alma estará contrita, a minha alma estará desesperada, de tal maneira que nesse dia talvez a minha vontade não é de cultuar, mas esse texto me chama a atenção pelo imperativo, aleluia, e diante de um culto de que eu tenho a obrigação de cultuar a Deus, e que eu preciso sempre levantar a memória, a minha vida, de que eu preciso cultuar ao Senhor, mesmo nos dias mais difíceis das nossas vidas. É interessante pensar sobre isso. A importância que tem de nós em comunidade e de juntos ou de maneira individual louvarmos ao Senhor. De tirar da ideia de que nós estamos aqui apenas recebendo, não, você está cultuando, você está servindo. E o que é que você está servindo? E quando eu olho para esse texto e vou, por exemplo, para o livro de Malaquias, você vai perceber que o serviço daquele povo, o culto, Deus estava reprovando. E me faz refletir, por exemplo, será que o nosso culto, a minha alma e o meu culto, o meu serviço a Deus tem sido recebido por Ele? Esse salmo me chama a atenção, em primeiro lugar, de que nós precisamos louvar a Deus. Eu preciso prestar atenção na importância que Deus dá a isso.
Eu preciso prestar atenção no meu serviço a Deus, que não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não são de todas as maneiras, não pode haver qualquer coisa. Precisa, irmãos, de uma maneira entendida por nós, coerente e bíblica, em que a palavra precisa ser exposta, em que haja ambiente de culto, em que haja momento de serviço e que eu possa estar exaltando, glorificando, sendo alimentado, prestando meu serviço, ofertando e sendo abençoado. Mesmo nos dias em que talvez você possa dizer: a minha alma não quer louvar a Deus. Pois haverá esse dia. É por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, vai dizer que nós precisamos estar preparados para os dias maus. Porque haverá dias maus. E talvez os dias maus para alguns irmãos não seja apenas um dia, sejam dias. Talvez anos. Anos de separação, anos de dificuldade, anos de desespero. Mas que, irmãos, algo brota dentro do nosso coração, a necessidade de adorar. E aqui me chama outra atenção, porque apenas no início desse texto me chama a essas duas coisas. Em primeiro, a necessidade que temos de levar a Deus em um ambiente de culto, o nosso serviço, mas também isso nos chama a atenção que Deus nos constituiu como adoradores. Eu e você fomos feitos para adorar ao Senhor. Eu e você fomos criados para a glória de Deus. Eu e você fomos criados para exaltar o nome de Deus. E quando nós não estamos exaltando a Deus, nós estamos idolatrando alguma coisa. É claro e evidente. Se eu não adoro a Deus, está adorando outra coisa. Eu e você fomos criados para adorar exclusivamente e de maneira especial, em primeiro lugar, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas, a Ele que nos deu a salvação por meio da cruz do Calvário, a Ele que nos amou primeiro, antes de todas as coisas, nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou na maravilhosa luz. Ele nos ama, e a melhor coisa que nós temos que fazer e devolver para Ele é todo louvor, toda honra e toda glória. Mas, irmãos, o interessante é que quando Ele assume esse compromisso de louvar a Deus enquanto viver, o tempo todo, Ele também reflete sobre a confiança em Deus. Porque à medida que eu começo a adorar ao Senhor, isso reflete um conhecimento inato a Deus, ou um conhecimento que vai sendo conquistado ao longo dos dias, e isso é perceptível quando eu começo agora a servir a Deus. À medida que eu sirvo a Deus e conheço as Escrituras, eu vou conhecendo cada vez mais. E à medida que eu conheço Deus, eu vou também confiando nele. Isso é um processo de relacionamento, e Deus faz essa ação relacional conosco. Deus não é um Deus impessoal, Deus é um Deus relacional, e Ele se relaciona com você, nos ambientes de oração, nos cultos, nas percepções da leitura da palavra. Deus, Ele se relaciona com você, de maneira pessoal, do jeito que Ele fala comigo, por meio das Escrituras, em ambiente de oração. Ele também fala com você, pois Ele é pessoal. O Espírito Santo mora em você, e isso faz você voltar-se a Deus em oração, voltar-se a Deus em adoração. Isso promove, irmãos, momentos de relacionamento. E se eu conheço Deus, meu coração, a minha vida e a minha confiança está em Deus. Mas esse texto me chama a atenção quando ele diz: se eu louvo a Deus, eu não posso confiar. Eu não confio nos príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Pois sai-lhe os espíritos, o espírito, e eles se tornam pó, e no mesmo dia todos os seus desígnios desaparecem. O salmista está agora levando-nos a refletir sobre a confiança em Deus. Mas, irmãos, nós somos humanos, pecadores, orgulhosos. E por causa do pecado que nós herdamos,
imputado em nós por causa do pecado original em Adão. Esse pecado nos faz, irmãos, cada vez mais tirar a confiança em Deus e colocar a confiança em várias outras coisas. Nós confiamos nos políticos, bem que nos últimos dias nós não temos nem como confiar mais nos políticos, mas nós, enfim, colocamos as nossas preces, as nossas confianças, colocamos e depositamos muitas vezes a nossa confiança e expectativas no futuro melhor nos políticos, nós confiamos nos próximos, nós confiamos no dinheiro, nós confiamos nas pessoas, nós confiamos no trabalho, nós confiamos no nosso bolso, nós confiamos na nossa força. O salmista, irmãos, faz agora entendermos a necessidade que, nesse momento relacional, cada vez mais quando eu conheço Deus, eu vou me aproximar em ter confiança nele. Se eu o adoro, eu procuro conhecê-lo. Se eu adoro pela vida toda, eu vou confiar nele. E a minha confiança não estará no meu trabalho, não estará no meu próximo, não estará nos políticos, não estará nada a não ser no próprio Deus que abre as portas, que fecha portas, que me sustenta. Mas, irmãos, somos pecadores. E por sermos pecadores, nós, por muitas vezes, chegamos a duvidar. Chegamos, irmãos, a não crer. Chegamos, irmãos, a colocar a nossa confiança nas pessoas. E sabe o que é que acontece quando nós colocamos a nossa confiança nas pessoas? Nós nos arrependemos. Porque as pessoas são pecadoras iguais a nós. Eu sou pecador. Todos os políticos são pecadores. E por causa disso, irmãos, haverá uma grande, mas grande certeza de que eles irão lhe decepcionar. E uma coisa interessante é que, além de nos decepcionar, o texto diz claro que eles irão morrer, igual a mim e a você. Seu espírito sai voltando ao pó, de maneira que, irmãos, todos os seus propósitos e desígnios irão desaparecer, e as minhas expectativas são colocadas em pessoas ou em coisas perecíveis e mortais. O salmista nos chama a atenção para sermos bem-aventurados, mais que felizes, e não colocar a nossa confiança em coisas materiais, perecíveis e mortais, mas colocar a nossa confiança, como ele diz no versículo 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Quem é este? Este é o que fez os céus e a terra. Este é que fez o mar e tudo que nele há. E ele mantém para sempre com sua fidelidade. É ele que faz com justiça aos oprimidos, é ele que liberta os encarcerados, é ele que abre os olhos aos cegos, é ele que levanta os abatidos, é ele que ama os justos, é ele que guarda os peregrinos. É esse Deus que ampara, que guarda, que gera esperança, que é fiel a ele mesmo, e por sua fidelidade ele nos protege, porque ele nos ama. Onde está a tua confiança? Então, preste atenção na linha de pensamento que o salmista coloca para nós nesta noite. Aleluia! Esse imperativo que nos abre o texto, colocando a nossa responsabilidade de louvar a Deus e de prestar um serviço ao Senhor, quando Ele nos diz: ó minha alma, louve ao Senhor durante toda a sua vida, mas não confie no homem. Não deposite a sua confiança em pessoa alguma. Confie no Deus, que é o teu auxílio, cuja tua esperança é Deus, que supre as tuas necessidades,
que fez todas as coisas, o mar, a terra, e por sua fidelidade, Ele tem mantido todas as coisas. Quando você olha para esse texto, irmãos, nós vamos perceber o nível de relacionamento, de conhecimento que este salmista tem com Deus. Ele conhece Deus. Ele sabe quem Ele é. Sabe o que nós percebemos nos nossos dias, irmãos? São crentes que não dão valor ao culto, que não têm relacionamento com Deus, que não oram e, por sua via, não conhecem Deus. Como expressar uma confiança em alguém que eu não conheço? Conhecimento, irmãos, é algo conquistado diariamente. Confiança é algo conquistado diariamente. E Deus, irmãos, Ele é soberano, se revela por meio das suas escrituras e por um chamado irresistível à tua vida. Quando você se converteu, esse chamado abriu os teus olhos, te deu nova vida, e você foi tirado da morte espiritual, e você disse sim ao Senhor, como uma resposta que não pode ser negada, como um chamado que não pode ser negado, e você ouviu esse chamado e glorificou ao Senhor e disse, amém, aleluia, irei louvá-lo. E aí então começa um processo de conhecimento, de relacionamento. Mas o que nós percebemos, irmãos, é que homens e mulheres crentes ao longo de anos e anos são analfabetos bíblicos, não conhecem e estão colocando o seu amor, a sua confiança, a sua vida em práticas humanas, em confianças em materiais. Colocamos, irmãos, as nossas conquistas como algo muito maior. Damos valor a coisas materiais como carro, trabalho e tantas outras coisas. E esquecemos, irmãos, que nós somos apenas pó. Quem somos nós diante de Deus? Ao olhar, irmãos, para essas perguntas que suscita o texto, que o salmista começa a conjecturar e a refletir, é como que eu olho para esse texto e tenho também a percepção de Jó diante de Deus, diante de todas aquelas lutas que ele estava passando. Irmãos, pense em um dia mau. Jó passou. Talvez a alma dele não queria louvar a Deus. A sua esposa, com certeza não queria. Ele perdeu tudo. Perdeu filhos, perdeu terra, perdeu animais. Só lhe restou um pedaço de telha. E 3 amigos para dizer para ele que ele estava em pecado. Mas a alma dele disse ainda, o meu Redentor vive. E por fim se levantará. Ele acreditava nesse Deus. Ele percebe que a sua vida não estava sendo norteada pelo que ele tinha, mas num Deus que deu e tirou. E se ele quisesse, iria dar. Mas preste atenção, no cotidiano, no caminhar da narrativa, você vai perceber Deus agora se revelando a ele. Pois em algum momento ele começa a dizer, ele começa a se justificar, ele começa a dizer tantas coisas. Mas por quê? E por quê? Eu fiz tantas coisas, o meu coração não está nisso, o meu coração não está naquilo. E aí Deus se coloca diante dele e diz assim, ei, onde tu estava quando eu lancei todas as coisas? Onde tu estavas? Quem és tu? E aí ele faz uma apresentação de toda a criação. No final Jó entende e diz assim, eu me calo, porque falei de coisas que não sabia. Bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Será, irmãos, que nós temos essa consciência de que as nossas vidas estão nas mãos de um Deus que mantém todas as coisas?
que supra as nossas necessidades, e de um Deus que eu conheço. É lindo ver Jó dizer: antes eu não te conhecia, mas agora tu se revelaste a mim, e agora os meus olhos te veem. Eu vejo o Senhor na criação, eu vejo o Senhor cuidando de mim, eu vejo o Senhor tratando comigo, eu vejo o Senhor na oração, eu vejo o Senhor nas Escrituras, eu vejo o Senhor em todo o tempo, porque agora eu conheço-te. A pergunta é, irmão, será que nós conhecemos a Deus ou vivemos de maneira religiosa? Onde nos apegamos a coisas materiais e queremos apenas apresentar a Deus aquilo que temos? A nossa vida não está esquecida por Deus. E Deus nos chama, irmãos, para adorá-lo. Deus nos chama, irmãos, para glorificá-lo. Deus nos chama, irmãos, para criar relacionamento com Ele. Deus nos chama, irmãos, para conhecê-lo. Conhecê-lo. E quando eu conheço Deus, irmãos, eu confio nele. Porque mediante a qualquer circunstância e a qualquer situação, ainda que venha perda, ainda que venha morte, ainda que venha ter nada, eu tenho o Senhor. E Ele irá me suprir. Ele é suficiente. Ele irá cuidar de mim. Ele irá cuidar de você. Ainda que você esteja decepcionado com a vida, ainda que você não saiba mais o que fazer, Ele continua no controle de todas as coisas. Ainda que você não consiga entender porquê de tantas coisas, Ele ainda é o teu Deus. E conduz para um bem maior que eu e você talvez não tenhamos capacidade para entender. Mas Ele sabe. Ele sabe porque Ele se revela, como no versículo 10, e diz: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração a geração. Aleluia. Você crê nesse Deus que reina? Você crê nesse Deus que conhece todas as coisas, que reina de geração a geração? É muito lindo, irmãos, quando você estuda as Escrituras e percebe, irmãos, cada detalhe acontecendo de maneira progressiva ao longo das Escrituras, e cada coisa acontecendo de maneira que parece aleatório, mas Deus está conduzindo aquelas vidas para um fim, para um propósito, apontando para o Cristo, apontando para o Redentor. Isso vai acontecendo ao longo dos anos, isso vai acontecendo ao longo das Escrituras, e isso também tem acontecido na tua vida. Talvez você se questione, talvez você se pergunte por que isso e por que aquilo, e talvez você não saiba, e agora talvez você não venha saber. Mas assim como Ruth, como nós pregamos, não sabia que a sua prole iria ser da geração real, iria ser da geração do Messias. Ela não tinha esse conhecimento. Também nós não sabemos o que Deus tem como propósito para nós. O que cabe a mim e a você é permanecer fiel a esse Deus, servindo, adorando, conhecendo, servindo, adorando, o conhecendo, servindo, adorando, o conhecendo e dando valor a coisas que Ele dá valor. O problema é que nós não damos valor ao que o rei dá valor. Você já parou para pensar que a gente quer conduzir as coisas, quer ajudar Deus, a gente quer que as coisas aconteçam da nossa forma. Tem coisas que nós não iremos entender, irmãos, porque nós somos pó, nós somos pequenos, insignificantes. Mas ao olhar para tudo isso aqui, eu vejo um Deus soberano, que reina, que nos escolheu, nos deu vida, quer que sirvamos a Ele,
quer que conhecemos a Ele, quer que demos valor ao que Ele dá valor, quer que nos sujeitamos a Ele e sejamos exemplos aos outros. É esse Deus que se revela em nossa fraqueza. Como o salmista diz: louva, ó minha alma, ao Senhor. Talvez você esteja assim, dizendo e implorando a você mesmo, a sua alma, clamando: ó minha alma, louve a Deus. Louve a Deus. Eu não sei como está a tua vida, não sei o que você tem passado, não sei como estão as tuas circunstâncias, mas uma coisa eu tenho certeza: possamos responder a Deus: louvarei ao Senhor para sempre. Durante a minha vida cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Que você possa hoje sair deste lugar entendendo que Deus está no controle da tua vida, que Ele te escolheu para louvá-lo, que Ele quer ter relacionamento com você, que Ele quer que você conheça Ele e que você possa responder a Ele: te louvarei, Senhor, para todos